Oi gente, meu nome é Aymara Gonzalez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai fazer a resenha do livro Cidade Banida, do Ricardo Ragazzo, então vamos lá. Bom, gente, então como eu disse pra vocês, hoje vai ser o videozinho de resenha deste livro aqui e vai ser mais um desses vídeos curtinhos e rápidos aqui pra vocês. Como eu disse já, eu decidi fazer essa série de livros trazendo resenha de um livro específico ou uma série específica, porque às vezes a gente quer saber apenas sobre um livro em específico e a gente vem buscar resenhas no YouTube, no Instagram e a gente às vezes não encontra, porque as pessoas ultimamente estão fazendo muito conteúdo de tags, de lista de indicação e etc, que são muito bons, são muito legais, mas quando você quer ver indicações, coisas aleatórias, informações aleatórias. Agora, quando a gente quer saber sobre um livro em específico, sobre uma série em específico, esses vídeos com um monte de informação sobre vários livros e várias séries não adiantam. O que realmente resolve é a boa e velha resenha que o pessoal não tá fazendo mais. Então, por isso, eu vou trazer aqui vídeo de resenha de todos os livros e séries já lidos da minha estante, do meu Kindle e etc. E hoje, então, o vídeo é sobre Cidade Banida, do Ricardo Ragazzo. Esse autor não é tão conhecido, tá, gente? E é da editora Planeta. Aqui a capinha dele pra vocês. Aqui também é bem tranquilo pra ler, tá? Parece pequeno, mas não é não. As folhas também são bem grossas, bem tranquilas. E ele é daquele estilo de livro maiorzinho, então ele é até um pouquinho grossinho, se for ver. E tem no total 383 páginas. Então é um livro médio aí de tamanho. Vamos lá, gente. Eu tenho uma situação aqui de amor e ódio por esse livro. Vamos primeiramente aqui falar sobre a resenha em si deste livro e depois nós vamos para os pontos positivos e negativos. Aqui a gente está em uma história distópica, lá num futuro distante, onde 99% da população foi completamente dizimada por conta de vários lugares no planeta Terra serem inabitáveis por conta de contaminação e etc. Então, apenas 1% da população que ficou. E esse 1% da população é comandado e governado por apenas uma pessoa. E esta pessoa, que eu não vou me lembrar o nome da criatura agora, porque eu li esse livro faz muito tempo, implantou um método ao nascer de todas as crianças, de todas as pessoas dessa sociedade. Por quê? Nessa nova sociedade nós temos os cognitos, algo do tipo, que tem alguns dons, alguns poderes. E temos as pessoas normais. E alguns desses cognitos conseguem prever o futuro de uma pessoa assim que ela nasce. Então esse todo-poderoso colocou aí a regrinha de assim. Essa análise seria feita a partir do momento que cada criança nascesse. Se essa criança não fosse ter dom nenhum, ela simplesmente seguiria a vida dela comum e rotineiramente, tranquilamente. Se essa criança tivesse algum dom, ela ia começar imediatamente a servir o governo e apenas o governo pro resto da sua vida. E se essa criança fosse vista como uma criança que seria um delinquente e etc, que traria problemas aí, essa criança poderia ter dois destinos. Um deles é, se fosse ser um delinquente, um ladrãozinho, algo do tipo mais leve, seria levado para um local que eu não lembro o nome também, gente, foi mal. Que lá o que acontece? As pessoas que são esses delinquentes ficam todos juntos, eles ficam extremamente vigiados, em torno deles tudo, muito vigiados, e eles vivem numa situação que não tem higiene, não tem alimentação, tudo muito porco, muito sujo, e eles são obrigados a lutar entre si, e vence ali quem for o melhor, mas na verdade não vence nada, porque acaba não ganhando absolutamente nada, é só uma forma de entretenimento pro resto da população. Ou então a segunda opção para essa criança é ela ser assassinada, caso ela demonstre algum tipo de problema para o governo, algum problema um pouco mais sério, um pouco mais grave. E acontece que aqui a nossa protagonista é a Sepi. E a Sepi, assim que ela nasce, essa análise diz que ela vai derrubar e detonar e acabar com o governo existente. Então é óbvio que a sentença dela é morte. Mas a mãe dela, a Ápia, por algum motivo, ela consegue arrancar essa menina de lá de dentro e a pontapés ela sai corrida com essa menina, que eu não lembro também como foi que ela fez um negócio muito louco lá, e ela conseguiu sair de lá e levar a sua filha junto. E ela começou a criar a sua filha longe da capital, que se chama Prima Capitale, escondida nos vilarejos ali perto da floresta, mais natureza, e ela começou a criar essa menina como se ela fosse um menino, porque daí ficaria mais fácil de esconder sua identidade. Acontece que quando a Sepi tinha 15 anos, ela foi descoberta por um dos coleguinhas que deve ter comentado, ela não é menina, ai meu Deus do céu, é na
menina, ai meu Deus, eu não sei o quê. E os policiais foram bater lá na casa dela e acontece toda uma situação, ela perde a mãe, perde todo mundo e ela tem que sair fugida, sair vazada dali pra ela não ser pega pelo governo. E nisso, ela acaba sendo encontrada por um grupo de outras pessoas que moram em um lugar subterrâneo, totalmente diferente, que tem outro governo que obedece à lei de uma outra abelha rainha lá e que são pessoas muito bacanas, muito diferentes. A maior parte das pessoas possuem algum tipo de dom também e utilizam esse dom pro bem. Então ela acaba ficando com essas pessoas por um tempo, até ela conseguir entender o que tá acontecendo na vida dela e se preparar pra poder dar esse tal golpe, porque por mais que ela não queira isso, por mais que ela não queira toda essa revolta, ela sabe que é o destino dela, então em algum momento teria que ser feito, e essas pessoas dessa sociedade meio que contam com o fato de que ela vá fazer isso e vá derrubar o atual governo. Então ela começa ali de certa forma com essa sociedade se preparar pra isso, pra quando o devido lá revolta for acontecer e ela for acabar com esse governo, ok? Agora vamos para os pontos positivos e negativos. Pontos positivos. Eu acho a história extremamente interessante e eu acho a Sepi uma menina bacana de acompanhar, sabe? Ela é uma personagem gostosa. Ela não é aquela personagem chata e etc. Ela é uma personagem gostosa, uma personagem que você compreende e o autor conseguiu passar muito bem ali, a personalidade dela, o que ela pensa, o que ela tá passando pra gente. Eu acho muito bacana. E ela tem também, por mais que ela tenha esses momentos sérios, ela tem uns momentos muito bobos, muito gostosos. Então, como eu disse, ela é uma personagem gostosa de acompanhar. Eu acho também que toda a história que o autor fez, toda essa narrativa, todo esse enredo por trás, todo esse governo, toda essa política é muito interessante, é muito bacana, é muito diferente. Por mais que tenha aí algumas referências de outras distopias bem famosas, ainda assim é uma história autêntica, é uma história legal, é um autor nacional. Então, assim, eu acho incrível essa inovação que ele teve, né, de criar essa distopia, de ser algo diferente, de ser algo inovador, sabe? Não uma cópia de coisas que já foram criadas. Então tudo isso é muito bacana. Mas o que eu achei de ponto negativo aqui? Primeiro, eu achei que algumas coisas da parte política e sociológicas não foram muito bem explicadas. Então, de duas uma, o autor poderia fazer uma continuação, né, um livro 2, ou então o autor poderia fazer um spin-off, tipo aconteceu com Jogos Vorazes, que teve um livro à parte para poder explicar mais sobre a parte política e sociológica daquela distopia, daquele mundo. Eu acho que o autor poderia fazer isso aqui também, porque eu acho que tinham muito mais coisas para serem abordadas para enriquecer a história e também para ser explicadas para a história não ficar tão confusa e tão vaga em alguns momentos e em algumas partes da narrativa. E outra coisa que eu não curti muito também foi em relação ao romance. Primeiro, eu achei que as partes de fato interessantes, que deviam ser mais estrinchadas, políticas e sociológicas, não foram tanto. Em compensação, o autor focou muito na parte do romance, só que aquelas cenas mais bobinhas, que eram boas para dar de alguma forma leveza para a história, mas desfocavam um pouco do objetivo ali da história, na minha opinião. E no final, eu achei que o romance não foi completamente justificado e foi um pouquinho jogado por goela abaixo da gente, sabe? Então eu achei que tiveram muitas cenas bobas e idiotas que poderiam ter sido colocadas pra uma outra parte da história e não perdido tempo com isso. E também achei que, apesar de ter sido essas várias cenas e tal, não foi um romance muito bem explicado de tipo, nossa, o Hulk, casal, pra todo mundo chegar a shippar o casal. Então achei que foi uma coisa muito superficial e pum, é isso, aceitem, sabe? Então eu acho que o relacionamento deles poderia ter sido um pouco mais desenvolvido também. Acho que na parte romântica ali da história, o autor pecou um pouco porque não foi um casal muito cativante e que a gente acaba shippando e torcendo muito, além de ter tido cenas muito bobinhas, muito desinteressantes e depois um final não muito bem explicado e apenas tacado por goela abaixo. Então, gente, é isso, tá? No geral, é um livro bacana, é um livro bom. Não é um dos melhores livros, na minha opinião. Como eu disse, eu tenho uma história de amor e ódio com esse livro, porque eu acho que ele tinha muito pra ser demais, e o autor ainda pode deixar ele demais fazendo uma continuação ou um spin-off. Por favor, autor, me escute. Mas eu achei que ele deixou a desejar, focando muito no romance, que ainda assim ficou em aberto, e não focando na parte mais legal, que seria a parte política e sociológica. Então, enfim, por isso minha história de amor e ódio com esse livro, mas de qualquer forma, eu conheço pessoas que falam super bem desse livro, que amam, que adoram a história desse livro, então eu acho que vale super a pena. É o que eu disse, às vezes uma coisa que funciona pra mim não funciona pra você, às vezes uma coisa que não funciona tão bem pra mim pode funcionar muito bem pra você. Então é sempre ideal você ler, você tirar as suas conclusões por você mesmo, e no geral é sim uma história gostosa, é sim uma história bacana, porém, pra mim, tiveram aqueles pontos, tá? Lembrando, se vocês gostaram dessa resenha, se vocês se interessaram pro livro e forem comprar, por favor, comprem pela Amazon utilizando o meu link, que não muda nada pra vocês e me ajuda um pouquinho, e esse link vai estar aqui na descrição. E também, se vocês gostam de mim, me sigam no meu perfil pessoal, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo literário, me sigam no meu perfil literário lá no Instagram, que sempre tem vários tipos de conteúdos literários pra
pra vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam desse livro e caso vocês queiram que eu faça resenha de algum outro livro e também de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.